Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Késia e hoje nós estamos falando sobre Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6, que é a carta à igreja de Sardes. Então, já no versículo 1, Jesus se apresenta à igreja e com referência aos 7 espíritos, como eu falei quando nós estudamos o capítulo 1, os 7 espíritos, provavelmente esse termo está relacionado ao texto de Isaías, capítulo 11, versículo 2, que mostra os ministérios, os 7 ministérios do Espírito Santo. Mas também o número 7 significa plenitude, perfeição. As 7 estrelas ou 7 anjos são os 7 pastores ou líderes dessas 7 igrejas, as quais Jesus manda João escrever as cartas. O cristão mais famoso de Sardes foi Melito, que era um cristão apologista, e foi o primeiro a escrever um comentário do livro de Apocalipse. Essa é só uma curiosidade. Cristo diz que, embora a igreja fizesse obras, essas não eram perfeitas, completas diante de Deus. Por isso que ele se apresenta como sendo o completo, né? O perfeito, porque as obras da igreja não eram. E que, na verdade, a igreja vivia uma mentira, porque estava morta. Era uma igreja morta. A morte espiritual no Novo Testamento está sempre relacionada ao pecado. Você pode ver isso em Efésios, capítulo 2, versículo 1, onde descreve um não cristão como morto em ofensas e pecados. Porém, alguns poucos cristãos naquela igreja eram verdadeiros e não se contaminaram, mas mostraram um caráter e uma conduta cristã. A esses, Cristo promete que eles andarão com Cristo. E é maravilhoso saber que mesmo fazendo parte de uma igreja onde há heresias e pecados, nós somos reconhecidos individualmente pelo Senhor. E Ele não se esquece de nós. A veste branca aqui nessa carta tem um significado muito especial, porque naquela época, vestir branco era para celebração e festividades. E é isso que nós vamos ter. Nós vamos fazer, celebrar com Cristo aqueles que vencerem. Cristo alerta os cristãos em Sardes para acordarem, deixarem de ser indiferentes, confrontar o pecado, confirmar o que estava para morrer não diz respeito a pessoas, mas sim a verdades espirituais. Isso de acordo com a língua original, tá? Eu estudei isso num comentário bíblico. Ele também manda lembrar do que eles ouviram, voltando ao Evangelho e ao ensino dos apóstolos. E eu acho que nós precisamos fazer isso. É isso que nós precisamos fazer hoje. Depois de voltar à verdade das Escrituras, eles precisavam guardá-la e finalmente se arrepender e confessar os seus pecados. No versículo 3,
diz, se não houvesse arrependimento, Jesus julgaria aqueles cristãos, e isso não diz respeito à segunda vinda. Isso diz respeito à destruição daquela igreja. Então, Cristo promete que nunca apagará o nome do verdadeiro cristão do livro da vida eterna. Naquele tempo, é uma história interessante, naquele tempo o cidadão que cometia um crime, ele tinha o seu nome riscado do livro da lista dos nomes dos cidadãos daquela cidade. Mas Melito, que eu mencionei no início, diz que depois dessa carta houve um certo avivamento na igreja. Então, nunca é tarde para voltar, para se arrepender e voltar ao Evangelho, voltar à palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias maus hoje. E nós precisamos disso. Nos arrepender, voltarmos à palavra de Deus, voltarmos a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a guardar, a praticar, porque a igreja hoje está morta, quando não está totalmente herética, está morta. Então, que nós possamos aprender com essa carta e exercitar isso, voltarmos à palavra do Senhor. Eu quero aproveitar que eu tenho um tempinho a mais aqui, eu vou entrar na igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. A carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não era uma igreja perfeita, mas havia cristãos fiéis e obedientes ao Senhor. Então, até Sardes, Cristo se apresenta usando a visão do capítulo 1. Nesta carta, ele usa a descrição do caráter de Deus usado no Antigo Testamento. Então, ele é santo, ele é a verdade, o que tem a chave de Davi, ou seja, autoridade para determinar quem entrará no seu reino, aquele que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre, significa que ele é o Todo-Poderoso, o soberano, aquele que tem o controle da igreja. A igreja, essa igreja de Filadélfia, só desapareceu por volta do século XIV depois de Cristo. Alguns cristãos foram mortos juntos com Policarpo. Lembra que eu falei de Policarpo quando nós estudamos a igreja de Esmirna? Alguns dos cristãos de Filadélfia morreram com Policarpo. Jesus diz que a igreja tinha pouca força, ou seja, era uma igreja pequena, mas tinha um grande impacto por causa da sua obediência à palavra de Deus. Ela também permaneceu fiel, mesmo em meio à perseguição, às dificuldades. Por isso, Cristo garantiu bênçãos a ela, entrada no seu reino e liberdade para proclamar o Evangelho. Jesus também prometeu que os mesmos judeus que perseguiam a igreja iriam se converter. Olha que maravilha! No versículo 10, porque a igreja de Filadélfia foi fiel em tantas provações, Jesus promete guardá-la da última tribulação, que será uma tribulação no mundo todo. Essa é também uma promessa para todos os verdadeiros cristãos, pela história do cristianismo até hoje, inclusive eu e você.
mas eu vou falar sobre a grande tribulação num outro vídeo. Jesus comanda a igreja a guardar o que ela tem, fidelidade ao Senhor, para ninguém tomar a coroa, a sua coroa. O que é? Qual é a coroa da igreja? É a vida eterna. Em 1 João, capítulo 2, versículo 19, afirma que aqueles que deixam Cristo, na verdade, nunca foram verdadeiros cristãos. Então, nós entendemos que no versículo 10, Jesus faz um alerta para aqueles que estão na igreja, mas não são salvos. No versículo 12, fala da coluna no templo do meu Deus. O que é isso, ser coluna no templo do meu Deus? A coluna dá estabilidade ao prédio, mas também é uma forma de honra. Nos templos pagãos antigos, eles faziam essas colunas com desenhos. E para quê? Para homenagear os deuses deles, os ídolos deles. Cristo promete que teremos um lugar de honra no céu e segurança, e teremos um relacionamento pessoal íntimo com Deus, eternamente. O nome da cidade que Jesus faz referência aí significa que o cristão receberá a sua cidadania celestial. No céu, veremos a Cristo como Ele é e o chamaremos pelo seu novo nome, que refletirá a sua glória revelada. Então, devemos obedecer às verdades, a verdade do Senhor, que aprendemos em cada uma dessas 7 cartas, porque elas também representam os tipos de igreja que existem hoje. A carta à Igreja de Filadélfia revela que o santo e onipotente Deus derramará bênçãos nas igrejas que permanecerem fiéis. Que nós possamos voltar a ler a Bíblia, a guardar seus ensinos, a praticar, a obedecer a palavra de Deus. E que nós estejamos atentas ao tipo de igreja que é a nossa igreja. Qual é o tipo de igreja que a sua igreja é? Como é que você sabe disso? O que tem mais, é mais visível, é mais forte na sua igreja? Que tipo de característica a sua igreja tem? Qual dessas seria a sua igreja atualmente? E nós devemos estar atentos a isso. É muito difícil hoje em dia achar uma igreja Filadélfia, mas o que Deus está nos dizendo não é exatamente saia dessa igreja, né? Não, o que Deus está dizendo é seja você luz. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que ler a Bíblia. Você é que tem que guardar os ensinamentos e praticar aquilo que a Bíblia diz. Hoje em dia existe um ataque muito forte na Bíblia. Muito forte. É a bola da vez. Já houve ataques em vários sentidos, mas hoje em dia o ataque é na Bíblia. Querem modificar a Bíblia, querem atualizar a Bíblia de acordo com a cultura. Está errado. Não caia nessa. Leia a Bíblia. Ela é suficiente para você e para mim. Então, por isso que eu prefiro essa leitura
da palavra de Deus integralmente, literalmente. E eu creio que tudo que nós precisamos saber está ali. E é através do conhecimento da palavra de Deus que nós vamos combater as heresias, que nós não vamos cair nessas heresias. Então, que você esteja preparada, que você fique atenta, e não é para ter medo, é simplesmente para se preparar. Como você vai se preparar? Em oração e na leitura da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, praticando, se santificando, lembrando-se que Deus é um Deus santo e Ele exige de nós santidade. Que Deus te abençoe e que você tenha paz e discernimento e sabedoria no Espírito Santo. Até a próxima.